Pô, mas a gente tem um dilema na saúde, que é o seguinte: a saúde é a maior fatia do orçamento, né? No orçamento, o orçamento da saúde é um dos maiores. Mas todos os especialistas que eu ouço dizem o seguinte: o Brasil precisa gastar melhor na saúde, mas também precisa gastar mais. E esse dilema vai continuar nos próximos anos e décadas, porque a população está vivendo mais e está envelhecendo, né? Em meados do século, você vai ter um quarto da população com mais de 65 anos. E os custos médicos também crescendo. Então, o que eu quero saber é assim, que solução tem para a saúde? A senhora analisou esse assunto, levando-se em conta esse ponto. A gente não pode ficar vendendo ilusão. Tem que ter um projeto que tenha sustentação fiscal. Né? Então, quais são as suas ideias principais para a saúde? Mas levando-se em conta isso, vai precisar gastar mais, mas ao mesmo tempo a gente tem limite, né, nas despesas. Eu concordo com a análise, eu vejo muito o debate sobre falta recurso ou esse recurso é mal empregado. Os dois, Os né? dois, como você muito bem colocou. Precisa aumentar o investimento, mas a gente precisa aplicar melhor. Primeiro, o que é aplicar melhor esses recursos? E aqui é todas as entrevistas, todos os candidatos falam sobre fortalecer o SUS, que eles defendem o SUS. Óbvio, todos defendem o SUS, eu nunca vi, pelo menos em retórica, eu nunca vi alguém fazer críticas ao SUS. E agora ninguém se atreveria. Agora em período eleitoral de maneira não só em período eleitoral, porque o SUS acabou de mostrar quanto ele vale para o país. Também, exatamente. Acho que a pandemia mostrou realmente o valor do SUS. A principal medida, na minha visão, que a gente propõe para que esses recursos sejam melhor aplicados é a gente investir mais em atenção primária. De novo, inverter a lógica, assim como eu disse em relação à educação, a gente também inverter a lógica de investimentos e investir mais na atenção primária. Eu vou te dar um dado, uma experiência que eu passei aqui, eu não preciso nem dizer como candidato, mas como deputado federal no atual mandato. Eu já tentando durante o meu mandato na destinação de emendas parlamentares priorizar a atenção primária, eu tenho algumas dificuldades, porque o teto para a atenção primária ele é menor na maioria dos municípios, e aí eu fico obrigado a enviar aqueles recursos só para média e alta complexidade. Então, a gente buscar aplicar a maior parte desses recursos, os recursos mais significativos, na atenção primária, e aí um dado importante, cerca de 80% dos atendimentos de saúde deveriam, teoricamente, serem resolvidos na atenção primária. Hoje você passa a maioria para a atenção secundária e para a atenção terciária. Quando você chega, por exemplo, na atenção secundária, vamos falar aqui de uma maneira mais popular, a primária a gente está falando basicamente das unidades básicas de saúde, na secundária a gente está falando das unidades de pronto atendimento e afins, e na terciária você está falando dos hospitais de alta complexidade, etc. Quando você passa mais de 50%, 60% ou 70% que seja, da atenção primária para a atenção secundária, você tem uma sobrecarga de atendimentos na atenção secundária. E aí, um problema que é muito comum, principalmente no interior, eu sempre trago a questão do interior, porque eu sou do interior e é uma realidade totalmente diferente das grandes metrópoles, onde os gestores municipais, principalmente, as unidades de saúde, sofrem com a falta de médicos. Mas por que a gente não tem médicos interessados nessas áreas? Por um motivo muito simples. Não é interessante para o médico, e eu ouvi vários profissionais da saúde para poder formular a nossa proposta para essa área, para defender essa tese, não é interessante para o médico atender ali na unidade de pronto atendimento, ele ir para o serviço público, porque ele não tem um plano de carreira. Por exemplo, eu cursei Direito. Na Universidade de Direito, eu sempre quis advogar, nunca quis concurso público, questão de pessoal mesmo, sempre fui apaixonado pela advocacia, mas vários colegas optaram pela magistratura, pelo Ministério Público, por ter um plano de carreira, por você ter a progressão de sair de uma comarca e ir para outra, pela questão salarial também. Isso não existe na área médica. Então, dificilmente o médico vai querer ficar ali refém de política local, vai mudar o prefeito, pode tirar ele dali. Não é nem tanta questão salarial. Isso aqui foi uma questão que eu te confesso que me surpreendeu nesse meu desafio. Minha candidatura, eu não tenho problema nenhum em admitir, como eu disse, fui surpreendido com a situação, então ela nasce da noite para o dia, e comecei a viajar o Brasil e ouvir as pessoas para formatar
as nossas propostas, e eu fiquei surpreso que eu entendi que o principal problema, da falta de médicos eram os baixos salários. Para minha surpresa, não. A principal questão é realmente essa falta de um plano de carreira para buscar valorizar esses profissionais. Se a gente conseguir desenvolver isso, a gente consegue aí diminuir o fluxo de atendimento na atenção secundária. E aí, quando você parte para alta complexidade, para atenção terciária, para fechar o raciocínio, tem um outro problema, que é a questão que a gente precisa abordar, que já foi tema de diversas investigações e denúncias, e que a gente sabe que existe, que é a corrupção, que também está entranhada nos hospitais no nosso país. E por isso, essa lógica de você investir mais dinheiro na atenção terciária, porque é mais vantajoso financeiramente para quem faz os lobbies junto com os médicos, para quem faz os lobbies nos hospitais públicos. Não há interesse em se investir fortemente na atenção primária por questões realmente financeiras. Então, o principal ponto para mim, aumentar os investimentos, e eu imagino que eu já vou cumprir o que a Natuza pediu de não passar para outro tema, acredito que a gente vai falar mais especificamente de orçamento. Então, aumentar o investimento na área de saúde, realmente destinar uma parcela, uma fatia maior do orçamento para a saúde e, paralelo a isso, essa valorização dos médicos e o investimento maior na atenção primária.